a gente aqui, doutora Isli? Passou Oi, rápido ou passou Marcela. devagar essa semana? Oi, nós aqui de novo, menina. Ó, trem bom, muito bom. Eu falei que eu fico contando assim as horinhas, porque a gente vai aprendendo. É o que é muito interessante aqui no nosso podcast. Os nossos ouvintes depois podem compartilhar, que a gente vai dar o endereço para falar com a gente, o endereço de e-mail, para você contar a sua opinião, para você também pedir coisas para a gente falar. Mas eu queria que você me dissesse, porque há uma coisa muito interessante com a Asli, que ela fala, a gente está aqui, a gente está ouvindo, acompanhando, mas depois aquilo vai reverberando dentro da gente, né? Essas palavras, esse conhecimento vai encontrando um lugar dentro da gente e que a gente vai raciocinando, vai pensando, vai orando sobre isso, vai fazendo sentido e a gente vê que a cura vai chegando, né? A gente vai Você caminhando. sabia que tem gente maratonando os nossos podcasts? É mesmo? Ó, essa é uma maratona boa. Tem gente assim que ouve assim as sessões passadas, né, os episódios passados e assim porque a gente já tem mais de um ano, nós já fizemos Vai. aniversário, né? A E tem gente uma já está, notícia ó. boa, novinha em folha para te contar. O nosso podcast Hum, agora está no YouTube. menina! Agora E pode como é que o ouvir. pessoal acha a gente lá no YouTube? É lá na Praça do Encontro. Nossa, é o nosso playlist da Praça do Encontro, Olha né? aí, Praça gente. com C cedilha, né? Esse é cedilho. Então, vai lá no YouTube, que a gente também tá lá, que assim, se você quiser maratona, tá fácil. Faz o playlist aí Isso e aí. vai embora. E se Olha, quiser dá se para. inscrever, inclusive lá está escrito, né? O e-mail é podcast@praçadoencontro.com.br, praça sem cedilha, né? Porque você sabe, né? Computador não sabe português direito, não sabe fazer Não. as nossas cobrinhas e chapeuzinhos nos E nossos chapeuzinhos, como é que é? Tiozinho em cima. pais. Então, Olha, vamos lá. O que você quer me perguntar hoje? como eu disse que fica reverberando, a gente está falando sobre as perdas e o luto, né? Semana passada, você conversou com a gente sobre essas reações iniciais que as perdas provocam na gente, né? Chegou a notícia da perda, com a reação inicial, até que ponto isso é sadio, até que ponto não é. Não vai ser falado disso agora, você quer ouvir, não ouviu, volta, igual a gente quando jogos de tabuleiro, né? Jogou, volta a casa atrás, volta lá, você vai ouvir, vai ser, com certeza vai aprender e vai ser muito abençoado. Mas hoje eu queria saber o seguinte: toda perda gera uma crise na pessoa, na gente que perde? Estou falando da gente porque você também já disse que todo mundo vai perder. A gente sempre perde alguma coisa em algum momento da vida. Então, essas perdas geram crises? Costumam gerar assim, sabe? Se a gente falar assim, em termos de crise, de que tem decisões a serem tomadas, né, oportunidades, perigos, coisas assim, sim, eu acho que tem situações críticas, vamos dizer, né? A crise, né, é uma situação crítica, é uma situação em que, consciente ou inconscientemente, nós vamos tomar algumas decisões. Você sabe que na vida, especialmente em relação à saúde, Deus nos deu a capacidade de escolher, né? A gente pode escolher bem, a gente pode escolher mal, a gente pode escolher bem um parceiro, uma parceira, a gente pode escolher mal uma esposa, um esposo, né? E a gente pode escolher uma comida que me faz bem, eu posso escolher uma comida que me faz mal, e eu posso, né, escolher as coisas. A gente pode escolher para o céu, a gente pode escolher para o inferno também, É né? verdade. Infelizmente, tem pessoas que escolhem e outras pessoas que não sabem que tem opção. Então, aqui a gente tem que ver a questão que, consciente ou inconscientemente, nós também vamos fazer uma escolha. Se, diante desta perda, né, dessa notícia, desse evento, desse acontecimento, isso vai se tornar, eventualmente, uma oportunidade na minha vida ou um perigo. Essa crise vai me ajudar a viver melhor a futuro, porque no primeiro momento eu não vou te dizer que a gente vive melhor, a não ser que tenha sido uma coisa assim, muito desastrosa que acabou sendo boa, né? Mas, em geral, nós estamos falando assim, das coisas, das perdas mesmo, né? Então, no primeiro momento, não dá para ficar assim, né, saltitante. Mas, com o tempo, na medida em que a gente vai arrumando isso, tudo isso pode também se tornar algo
né, como uma oportunidade, algo que nos faz crescer. Ou então, pode se tornar um perigo e dar o que a gente chama de crises secundárias, pode nos levar a disfunções familiares, a dificuldades, aos traumas que eu sempre falo, vocês sabem, né? Uhum. As perdas sempre são traumáticas. Então, Sempre, sempre gera um trauma, sempre. por Agora, menor que seja. por melhor que seja. Tem trauma grande, tem trauma pequeno, né? Mas são traumas. Uhum. Agora, como é que eu vou lidar com isso? Como é que eu vou digerir isso? Como é que eu vou elaborar, reprocessar isso? Vai determinar se isso vai se tornar algo na minha vida em que eu vou aprender daquilo, né? Uhum. Vou elaborar essa perda, vou trabalhar, vou abraçar esse sofrimento. Você sabe que na carta de Pedro, fala assim que a gente tem que abraçar o sofrimento. Na tradução, como é que é do Phillips, eu acho que é, tem essa expressão, que a gente abraça o sofrimento. Então, tem certas situações que a gente tem que abraçar. Olha, perdi mesmo, sabe? Perdi para sempre. Perdi para sempre nessa vida, pelo menos, né? E tem algumas coisas que Uhum. a gente perde mesmo para sempre. Tem, né, algumas coisas que não voltam atrás. E não é só pessoas que a gente perde, a gente falou disso, né? Eu ia te perguntar, isso serve para relacionamentos também, né? Né? Relacionamentos, situações geográficas, né? Você se muda de um país para outro, nunca mais volta lá, nunca mais vive aquilo. Tem Uhum. situações do passado que a gente viveu que foi muito bom, né? E que não Uhum. volta mais, porque a minha idade não volta mais lá, aquelas pessoas não estão mais lá, aquilo acabou. Por isso Uhum. que a gente tem saudade, né? A nossa língua tem essa palavra. Então, tem situações que, dependendo de como a gente lidar, aquilo vai dar para a gente digerir, reprocessar aquela crise, aquele trauma, aquela notícia, e viver melhor depois daquilo, né? Pelo menos de uma forma mais ajustada, viver de uma forma funcional, ou aquilo pode me fazer tanto mal, se eu não quiser saber nada daquilo, ou se aquilo não digerir direito da forma certa, que aquilo pode realmente se transformar num problemão, para mim e para aquelas pessoas com quem eu convivo. Agora, isso a gente chama, sabe o que? Já sei, você já vai me perguntar, então eu já vou responder logo. Então, responde, porque eu estou Já aqui, e na sei, verdade, já estou já processando. sei, já sei. Então, isso é o que a gente chama do caminho da vida e o caminho Da do perigo, o caminho morte, da né? oportunidade, o caminho do perigo, entendeu? Eu nunca imaginei que o divórcio, que eu vivi tantos anos atrás, pudesse ser qualquer tipo de possibilidade de ser uma oportunidade, ou que aquilo pudesse chegar algum dia a abençoar alguém. E tantos anos depois, escrevi um livro, né? Hoje as outras pessoas, outras mulheres especialmente, me ouvem falar sobre isso, sabem que eu entendo mesmo. Hoje eu estou casada de novo, já vou fazer quase 30 Uhum. anos de casada, né? É isso. Então, sabem que, né, eu estou assim, mas assim, eu não esqueço essa minha identidade. Eu nunca imaginei que aquilo pudesse, alguma coisa boa pudesse sair daquilo. E saiu. Porque no momento da dor, no momento da perda, Não geralmente dá, o olho está viciado ali, né? Meio que mergulhado naquela situação, não consegue não, levantar para olhar e observar nada, né? não dá. Então, mas eventualmente se tornou mesmo uma coisa assim mais arrumada na minha vida, né? Hoje eu posso falar daquilo sem chorar. Tem algumas situações que ainda me dão certa tristeza, né? Mas assim, não é uma constante na minha vida, não faz parte da minha vida cotidiana há muitas décadas, né? Então, mas é aí que eu também ia te fazer uma pergunta, é porque também em algum momento da sua história, da sua caminhada, apesar de toda a dor, você decidiu prosseguir caminhando, né? Sim, eu Porque resolvi tem gente que pode decidir ficar parado naquele momento ali da vida da perda e isso não vai gerar nem nada de bom nem para ela, que dirá para os outros, né? esse é o caminho do perigo. Eu vou te falar algumas coisas sobre o caminho do perigo. Não sei se vai dar tempo de falar tudo, não, sabe? Mas eu vou A falar gente ainda tem um tempinho. Vamos ver. Então, a gente pode se isolar ou fugir, sabe? Não quero saber, some, desaparece, se isola no seu quarto, às vezes se isola fisicamente, vai para outro lugar mesmo, né? Some, Uhum. desaparece, não quer ficar Uhum. sozinho. Não quero dizer que às vezes não é até importante a gente ficar um pouquinho sozinha, né? Ter um tempo assim para elaborar, mas como um estilo de vida, como um padrão que de repente assim se torna constante do dia a dia, isso não é bom.
né? Porque isso faz parte daquela negação contínua. Lembra que eu falei que a reação inicial era a negação? Sim, Então, tá, sim. você negar isso até 24 estourando, né, 48 horas, tudo bem, assim, pode ser normal. Agora, depois de uma semana, 3, 4, 5 dias, não, isso não é normal. Depois de um mês, não, isso não é normal. Não aconteceu, não, né? As pessoas estão dizendo, estão achando, ou ela viver como se aquilo não fosse assim, né? Então, essa negação contínua também é um padrão, né, Uhum. disfuncional que precisa de uma intervenção profissional, provavelmente. Às vezes tem pessoas que se tornam agressivas, elas não eram assim. Como elas não conseguiram processar aquilo, esse trauma, faz com que as pessoas se tornem agressivas. Está sem paciência, está sempre irritadiço, responde mal, levanta a voz, briga, né? Porque não Briga de foi uma forma que às tratado vezes lá dentro. é da dor dela, né? Só que assim, ela nunca foi desse jeito, ou ela era assim, mas não era desse jeito, nesse tanto assim, sabe? Uhum. Tá meio assim, briguentinha, agora tá insuportável, né? Ou Uhum. você ficou tão briguento que, sabe, não está dando para aguentar, alguma coisa ali não está boa, assim, porque a gente sabe, quem convive com as pessoas, em geral, tem noção de medida, né, de dose, né? Uhum. Mas é importante a gente saber essas coisas, até para a gente saber o que é normal, o que não é normal, né? O que a gente É espera. verdade. Outras pessoas caem numa passividade, elas não conseguem. Eu acho assim, é Não normal. decidem nada, deixa que os outros decidam. É Deixa a isso? vida me levar, sabe? Então, eu acho que é normal as primeiras semanas, quem sabe os primeiros meses, Deixa que os outros decidam. a pessoa não ter vontade de fazer as coisas, né? Querer ficar deitado mais tempo, ficar assim, né? Eu me lembro assim, você sabe que eu me casei com um viúvo, né? Eu me lembro que ele me contou, que uma médica muito amigo dele dizia assim, o que está acontecendo com você? Porque parece que assim, né, você tá sofrendo demais, né, com tudo isso que aconteceu, com a perda da esposa. Eu disse, olha, eu acho que assim, é um sofrimento normal, mas tem dia que dá, tem dia que não dá. E ele disse assim, você sabe que você precisa entender que depois do almoço, lá para as 2, 3 horas da tarde, a gente tem uma baixa na nossa energia, no nosso ciclo circadiano, acertei, né? Que é normal. E que a gente não tem mais aquela, por umas E horas, não tem aquela estrutura, não tem aquela energia. Então, isso com qualquer um de com qualquer nós no dia a pessoa, dia normal. normal, né? Olha, Qualquer pessoa. Então, faz o seguinte, trabalha. Aí, quando desce meio-dia, 2, 3 horas da tarde, almoça. Se você não tiver, vai embora para casa e deita. Porque, assim, você precisa dessa energia para recuperar. elaborar essa perda. Foram muitos anos. Ele viveu quase 24 anos junto com ela, né? Então, ela faleceu de doença. Assim, não foi um casamento, né, de 24 dias. Sim. Levou tempo para fazer isso, né? Então, isso ele me contou depois, que eu não acompanhei, eu não conhecia ele quando ele em vivo, né? Então, eu acho que tem essas coisas, ter paciência consigo, faz o que você dá conta, faz o que pode, entendeu? Mas faça alguma coisa, Uhum. mexa-se, e à medida em que vai melhorando, dá para fazer mais. E lembrando que, assim, é 3 para frente, 2 para trás, 3 para frente, 1 para trás, que os passos são assim, às vezes a gente está bom, eu acho que eu saí dessa. Aí, de repente, passa um dia, puf, né? Parece assim, volta tudo do jeito normal, gente, normal. Tenha paciência consigo mesmo, né? Então, mas agora ficar meses e meses, um ano na cama, no quarto, nunca mais sair, nunca mais decidir nada, nunca mais brilhar o olho, isso não é normal, isso não é bom, essa passividade não é boa. E outras pessoas se tornam totalmente dependentes, tipo assim, não decido mais nada, quem decidia tudo era ele, era ela, e apesar de que não é bem verdade, assim, não decide mais nada. Então, se tornam dependentes completamente de outra pessoa. E isso também não é normal. A pessoa também tem que saber o que é bom para si, né? O que ela quer, se quer as Ter outras, as rédeas da sua vida na mão, né? né? É dar a sua vida na mão de outra pessoa, e isso não é saudável, isso não é bom, sabe? Então, tem todas essas coisas assim que vão acontecendo. E se você quiser, na próxima semana, Com certeza eu quero. Você nem falou, mas eu já quero. eu te explico um pouquinho mais, que quando essas coisas se agudizam, né, que fica, digamos assim, mais pior, Lá, quando lá as naquele coisas, alto. aí quando as coisas não são tratadas e a pessoa não digere, o que acontece com ela? E aí eu te explico aonde isso tudo pode levar Chegar. ou não tratar isso bem. Então, geralmente eu já fico contando as horas até a próxima semana.
Hoje eu estou tentando contar um bocadinho mais rápido, muito embora eu saiba que não vai funcionar, porque as horas, né, vão correr da maneira que elas devem correr. Mas na semana que vem a gente vai se encontrar para você poder me contar isso, Eu vou te tá? contar sim. Então Combinado, tá, tá? Até a próxima, combinadíssimo. se Deus Até quiser. lá. Um Até lá. beijo.